Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando o 10º e último capítulo da nossa série de estudo dos princípios fundamentais de uma igreja luterana livre. Nós vamos estudar o 12º princípio fundamental e vamos falar sobre o dever missionário da congregação. O 12º princípio fundamental fala assim: cada igreja livre, bem como cada crente, é orientada pelo Espírito Santo e pelos privilégios do amor cristão para praticar o bem e trabalhar pela salvação de almas e pelo avivamento da igreja conforme seus próprios dons e poderes. Tal atividade não fica limitada por restrições da igreja local nem da associação das igrejas. Esse princípio trata da motivação que leva a congregação a trabalhar de todo o coração para o avanço do reino de Deus nessa terra, para a salvação e a santificação das almas. Sverdrup explica que o amor de Cristo que é derramado sobre a congregação pelo Espírito, sobre a vida de cada crente também pelo Espírito, é o que nos motiva a trabalhar arduamente e ativamente pela salvação das almas e pelo avanço do reino de Deus. Sverdrup escreveu sobre o 12º princípio dessa forma: o amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios 5,14. É o princípio que está por trás e sobre toda a verdadeira ação cristã. Deus amou, e assim Ele enviou seu Filho ao mundo para que Ele pudesse ser o Salvador do mundo. O Filho de Deus amou, e assim Ele veio ao mundo para buscar e salvar os perdidos. Por um amor livre e vivo, tornou-se servo de muitos e deu a vida como resgate por eles. E o Espírito de Deus é aquele que derrama esse amor nos corações daqueles que creem, de modo que eles são instigados pela mesma mente que a do próprio Jesus Cristo. Eles amam porque nascem de Deus e têm sua vida em seus corações. Aquele que tem uma fé verdadeira e um amor vivo não pode ficar inerte quando há um mundo desviado pela falsidade, que se perde por causa da descrença e está morrendo espiritualmente por causa dos seus pecados. Ele deve procurar fazer o mesmo, assim como o bom samaritano e assim como Jesus Cristo. A salvação das almas está no coração dos salvos, e eles devem tentar levar outras pessoas com ele no caminho da vida eterna. Venha se juntar a nós. É o convite dos salvos para todos os que precisam de salvação. Mas aquilo que é a preocupação de cada cristão deve ser também a preocupação da congregação, pois a congregação existe para revelar a vida de Cristo e para ser sua ferramenta e servi-lo. O que mais a congregação pode fazer senão as obras daquele que a comprou com seu sangue e lhe deu seu Espírito? O amor de Cristo se estende a todos. Ele deseja atrair todos os homens para si, reuni-los todos para o seu grande banquete. As pessoas até os confins da terra são o objeto do seu amor. Assim, a congregação não pode ficar sem missões. Ela deve sair e se estender. Todo o seu ser visa a expansão do reino de Deus. É gerado por missões e é designado para continuar missões. Um segue o outro. E aqui, missão é tomada em seu significado mais universal, incluindo aqueles que estão próximos e aqueles que estão longe. Assim, inclui missões nacionais, judaicas e missões estrangeiras. Significa buscar os perdidos onde quer que eles sejam encontrados. O amor de Cristo, que é derramado sobre nós pelo Espírito Santo, obriga cada congregação, bem como cada crente, a fazer o bem e a trabalhar pela salvação das almas. Esse é o grande propósito, o grande ideal das igrejas luteranas livres. Esse é o princípio dos nossos fundadores. Desenvolver congregações livres e vivas que trabalham juntos pelo avanço do reino e pela salvação das almas que estão perdidas. Acompanhe agora
uma série de citações que Sverdrup faz sobre o dever missionário. O trabalho leigo. A congregação vive e existe para trabalhar. A congregação não está organizada, a menos que haja trabalho para todos. Não há congregações onde uma reunião de pessoas contrate um pastor para trabalhar para eles, para que possam ficar livres das suas responsabilidades. Não. A congregação pode ser comparada dessa maneira com um coral musical que deve ter um regente para liderar e instruir. O regente canta sozinho? Todos não deveriam participar? O mesmo acontece na congregação. É uma reunião de servos de Deus que trabalham para o reino de Deus pela causa de Cristo. Nesse grupo, o líder não é supérfluo, ele é de fato ainda mais necessário, para que muitos possam cantar em uníssono. A forma adequada da congregação no mundo é, portanto, um povo de pessoas que creem, oram e trabalham, que recebem do Senhor tudo o que precisam para o seu trabalho, incluindo a fé, vida e dons, e que, portanto, reconhecem de todo o coração que pertence ao Senhor com tudo o que são e têm. Todos eles são servos do Senhor, criados por Ele para todas as boas obras. Todos os que acreditam, grandes e pequenos, jovens e velhos, homens e mulheres, devem ser trabalhadores da vinha. Não faz sentido interpretar o assunto de tal maneira que os membros da congregação saiam do trabalho colocando-os sobre os oficiais. Falando sobre a oração, Sverdrup diz assim: ore, homens e mulheres, orem. Orem a sós e orem em grupos. Orem cada um por si e cada um pelo próximo. Orem com o propósito definido de que você não recue diante da resposta. Orem até receber o Espírito Santo e os dons espirituais que o Senhor lhe dará. E quando você receber o Espírito, siga os seus sussurros. A preocupação diária da congregação é viver em vigilância e oração pelo pastor, assim como o pastor pela congregação. Falando sobre missões, Sverdrup diz assim: a ênfase da missão, portanto, não é apenas mais um dever entre muitos deveres que são necessários para o cristão. A obra missionária é a manifestação essencial e específica da vida infundida pelo Espírito de Deus na congregação e por meio dela. E aquela congregação que não faz trabalho missionário é uma congregação apenas em nome, pois o Espírito de Deus é um Espírito que leva os homens a trabalharem pela extensão do reino de Deus até os confins da terra. A causa das missões estrangeiras deve se tornar querida e preciosa para todos os membros da congregação, da criança ao velho, para que todos amem a causa, vivam por ela, orem por ela, sofram por ela, leiam sobre ela, guardem por ela, sacrifiquem por ela. Todos trabalhando ativamente pela causa de Jesus Cristo. Sobre a doação, Sverdrup declara: se houver espírito e liberdade na congregação, de modo que tenha surgido um sentimento geral de preocupação avassaladora e envolvente para ganhar a vida eterna e salvar todos que podem ser salvos, então a ganância por dinheiro é quebrada, juntamente com o desejo de dominá-los sobre as almas para gratificação pessoal. Então não se vive por dinheiro, nem por prazeres que o dinheiro pode comprar. Então, quer-se ganhar dinheiro para que ele tenha algo a compartilhar, ter algo com o qual promover a causa do reino de Deus. Assim, uma pessoa deixa algo de lado e nega a si mesmo gratificações temporais, porque tem maior alegria em fazer o bem do que em desfrutar do conforto da vida. Se as pessoas soubessem o que o Senhor diz é verdade, que é mais abençoado dar do que receber. Aqui está a liberdade, quando tudo é do Senhor e eu recebo apenas o que Ele dá e só posso dar o que veio dele. Sobre reuniões de testemunho, Sverdrup diz: devemos certamente estar felizes pelas congregações onde tais reuniões de companheirismo são realizadas, e devemos pesar por cada encontro de pessoas que se chama congregação e ainda não têm quaisquer dons espirituais que podem usar dessa maneira para sua edificação. Sobre o zelo pelas almas, Sverdrup declara:
Se o Espírito está na congregação, a primeira consequência será o zelo vivo pela salvação das almas. Essa é a primeira e mais importante de todas as manifestações do movimento da vida e da liberdade na congregação, o próprio amor divino ardendo pela salvação das almas. Quando eles mesmos são libertados do laço do sono e da morte e se erguem no mesmo grande poder pelo qual Cristo ressuscitou dos mortos e começam a trabalhar para que outros despertem e se aventurem, então a liberdade é iniciada com seriedade. Então os laços são quebrados, as considerações são deixadas de lado e apenas uma questão principal importa. Podemos despertar o sono? Podemos salvar os moribundos? Podemos libertar aqueles que estão presos? Podemos levar alguns conosco no caminho da vida eterna? O desafio que fica para todos nós é que nós possamos realmente desenvolver congregações livres e vivas, congregações que trabalham pelo avanço do reino de Deus, congregações que trabalham pela salvação das almas. Os 12 princípios fundamentais, eles fornecem para nós um plano extraído das Escrituras, da Palavra de Deus, do Novo Testamento, que revela o ideal congregacional para a vida das igrejas. Meu desejo e oração é que cada congregação luterana livre possa viver esses princípios, possa reconhecer a sua identidade e possam desenvolver igrejas livres e vivas para o avanço do reino de Deus nessa terra. Quero encerrar essa lição com uma citação de John Steinswag, onde ele fala: você realmente quer a congregação? Mas podemos esperar tais congregações? A única resposta de Sverdo para isso seria: mantenha sempre o ideal em seu coração e em sua oração. Confie em Deus e Ele fará com que isso aconteça, pois o que é impossível para os homens é possível para Deus. Não tenho dúvidas de que, se nos dedicarmos totalmente a esse ideal e buscarmos sua realização em todos os momentos, Deus a tornará realidade. E pense que coisas maravilhosas seria isso, se cada uma de nossas congregações se tornasse uma poderosa casa de força para Deus, uma verdadeira fonte de vida. O que não poderia ser alcançado? O que não poderia ser realizado para o avanço do reino de Deus e a salvação do mundo? Nós chegamos ao fim da nossa série de estudos e eu agradeço a você que assistiu todos esses estudos e pôde entender um pouco mais sobre a nossa identidade luterana livre. Nós não podemos deixar de agradecer ao apoio que nós tivemos da Associação das Igrejas Luteranas Livres nos Estados Unidos, também ao apoio da Associação das Igrejas Luteranas Livres aqui do Brasil e também ao CETEL, o Seminário Teológico Luterano Livre. Nós, da equipe DREL, o Departamento de Recursos e Ensino Luterano Livre, esperamos que esses episódios possam contribuir para o seu crescimento, para o seu entendimento da nossa identidade luterana livre. Que Deus te abençoe e que você possa ser usado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima!